menos b mais ou menos a raiz do b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Quem aí nunca ouviu esse mantra, essa fórmula que se diz para cima e para baixo? Mas assim, quando é que usa? Por que que usa? Como é que funciona? Você sabe essas respostas? Elas são muito importantes para você ter autonomia total de manipulá-las. E se você quer entender profundamente, você está no lugar certo. Aqui na Matemaníaca, porque sim, não é a resposta. Oi time, aqui quem fala é a Júlia Jacoude, a Matemaníaca, e para falar sobre fórmula de Bhaskara só faz sentido se a gente estiver falando de equações de segundo grau. No último vídeo dessa série do Porque Sim Não é Resposta, a gente investiu um tempão explorando as equações do primeiro grau. Se você quiser conferir, é só clicar aqui e eu super recomendo que você assista antes para que esse vídeo aqui faça sentido. Tudo que está naquele vídeo sobre manipulações de equações vai fazer sentido aqui também, mas o que é uma equação do segundo grau? A nossa equação do segundo grau, ela vai ter uma carinha mais ou menos assim. Ela vai ser um x ao quadrado vezes alguma coisa, que eu vou chamar de a. Ele vai ser um x vezes alguma outra coisa, que eu vou chamar de b. Esse daqui, no caso, é o x elevado a 1. E ele também vai ter um termo independente, um termo que vai estar vezes o x elevado a 0, que é o próprio 1, que vezes c vai ser o próprio c. Esses valores a, b e c são valores reais, eles podem ser um número inteiro, eles podem ser uma fração, eles podem inclusive ser um número irracional. Mas o importante é que eles podem ser qualquer valor. Uma coisa que a gente tem que se atentar é que no caso em que esse a aqui ele for igual a 0, a gente vai cair no caso. E o que significa esse caso? Significa que a gente tem um x vezes um b mais um c, que é igual a 0. E isso daqui é uma equação não do segundo grau, e sim uma equação do primeiro grau. E esse daqui é o nosso vídeo anterior. Então, para esse vídeo que a gente vai estar trabalhando aqui, que a gente quer especificamente lidar com as equações que são do segundo grau, a gente não vai considerar esse caso. A gente vai considerar que o a é qualquer valor menos o 0. Ele é um valor diferente do 0. Ao contrário do que pode parecer, aqui a gente faz a mesma pergunta das equações de primeiro grau. Qual é o valor que, colocando no x, vai fazer com que essa sentença, com que essa equação seja verdadeira? Então a gente está procurando valores que, ao colocar no x, a gente vai ter um 0 é igual a 0. Porque isso daí é verdade, né? Mas na equação do segundo grau, a gente pode ter equações que não têm solução, a gente pode ter equações que tenham apenas uma solução, mas a gente pode ter equações que tenham até duas soluções. Antes da gente começar resolvendo essas equações, vamos entender quais são os tipos de equação do segundo grau que a gente pode ter? A nossa equação é 3x ao quadrado mais 6x menos 18. E por uma questão de conveniência, eu não quero lidar com esse 3 aqui no x ao quadrado. Tudo vai fazer sentido depois. O que eu vou fazer? Eu vou dividir toda a equação por 3 para garantir que a gente não vai ter esse 3 aqui incomodando a gente. Isso vai nos dar a equação equivalente x ao quadrado mais 2x menos 6 igual a 0. Então essa equação vai dar o mesmo resultado que essa daqui, porque a gente fez uma operação dos dois lados dessa igualdade. Tá tudo certo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou isolar os nossos termos que contam com o valor do x. Então eu vou somar 6 dos dois lados da equação e a gente vai obter x ao quadrado mais 2x igual a 6. Bom, o que eu vou fazer aqui é uma coisa que é muito mais tranquilo e confortável se a gente olhar como áreas de figuras planas. E são figuras bem simples, a gente vai olhar áreas de quadrados e retângulos. Então a gente vai dar um pequeno break, a gente vai vir aqui para um rascunhinho, a gente vai interpretar essa equação como áreas, como quadrados, e depois a gente volta para terminar essa nossa solução aqui. Então eu vou olhar o x ao quadrado como um quadrado de lado x, e então ele vai ter área x ao quadrado. Tudo certo, né? E aí ele está sendo somado a um retângulo que tem área
2x. E por conveniência, eu vou fazer esse retângulo de tal maneira que ele tenha um lado exatamente igual a x e o outro igual a 2. Então, esse nosso retângulo, ele tem lado x e lado 2. E quando a gente soma essas duas áreas, ela precisa nos resultar 6, que é exatamente a nossa equação que está aqui. Agora, o meu outro golpe vai ser fazer o quê? Eu vou olhar esse retângulo aqui como a soma de dois retângulos exatamente iguais. Eu vou manter o lado que tem o valor x e como esse lado aqui tem valor 2, o que eu vou fazer é que esse daqui precisa ter valor 1 e esse daqui também precisa ter valor 1. Bom, então essa nossa equação, ela é exatamente a mesma equação aqui de cima, só que vista de uma forma um pouquinho diferente. E tudo vai se justificar agora o porquê que eu fiz a manipulação dessa maneira. Eu fiz a manipulação dessa maneira porque eu gostaria de somar essas áreas, que é exatamente o que a nossa equação está pedindo, que a gente some essas duas áreas. Então, o que vai acontecer aqui é que eu vou colocar a nossa área do x ao quadrado e eu vou colar esse lado aqui, que também é x, nesse nosso quadrado aqui. Outro retângulo eu também vou colar aqui, porque ele também tem um lado igual a x. A gente vai ter algo deste tipo aqui. Então, a gente tem o nosso x ao quadrado aqui, o nosso retângulo de lado 1 e x posicionado de um lado e nosso retângulo de lado 1 e x posicionado desse lado. E lembrando que tudo isso precisa ser exatamente igual a 6. Para que essa figura se forme um quadrado perfeito, a gente precisaria completar esse tequinho aqui que está faltando. E observe que é realmente um quadrado, porque o lado dele determinado por esse retângulo e por esse é o mesmo valor, que é 1. Então a gente tem esse quadrado aqui de lado 1 e de área 1. Se a gente soma esse quadrado a esse lado da equação, a gente também precisa somar ao outro lado. Então significa que a gente tem aqui uma equação equivalente dos dois lados. E observa que aconteceu uma coisa muito legal. A gente acabou de criar um quadrado aqui que tem lados x mais 1. Então, a gente consegue reescrever nossa visualização em desenho como equação novamente, porque a gente está tendo desse lado um quadrado de lado x mais 1, x mais 1. Então, a área dele vai ser x mais 1 vezes x mais 1. E aqui a gente tem 6 mais 1, que é 7. E x mais 1 vezes x mais 1 é a mesma coisa que x mais 1 elevado ao quadrado. Agora que a gente já entendeu como que a gente fez esse processo, a gente pode voltar à nossa resolução. Sendo assim, dizer x ao quadrado mais 2x igual a 6 é a mesma coisa que falar x mais 1 ao quadrado é igual a 7. E aqui, qual é a operação que eu vou fazer dos dois lados? Eu vou passar uma raiz quadrada dos dois lados dessa nossa equação. O que a gente vai obter aqui no final, a gente tem operações inversas aqui, que vão nos dar x mais 1 de um lado, e do outro lado a gente vai ter mais ou menos a raiz do 7. E agora, para finalizar, a gente descobrir o valor desse x aqui, subtraindo dos dois lados, 1. Então, a gente vai ter x é igual a menos 1 mais ou menos a raiz de 7. Então, a gente chegou aqui em dois resultados possíveis para a nossa equação. No caso em que o x ele é o menos 1 mais a raiz de 7, e no caso em que o nosso x ele é o menos 1, só que agora ele é menos a raiz de 7. É bonitinho, né? É fofinho, mas a gente resolveu um caso, uma equação bem específica. Será que a gente vai ter que fazer sempre esse processo para conseguir resolver uma equação? É uma alternativa, tá tudo bem. Se você escolher ela, vai até o fim da vida com ela, tá tudo bem, sem problemas nenhum. Mas um matemático, ele é um preguiçosinho. O que ele vai querer fazer? Ele vai querer descobrir uma fórmula generalizadora do problema. Isso significa, toda vez que a gente tiver uma equação de segundo grau, será que tem uma fórmula que eu coloco só os valores lá e ele me dá o resultado de uma vez? É isso que a gente vai fazer agora. A gente vai pegar o nosso exemplo e a gente vai tentar fazer isso para todos os tipos de equações quaisquer a que aparecer. Bora?
Antes que eu me esqueça, se você está curtindo esse vídeo, você pode se inscrever nesse canal, não se esqueça de compartilhar com outros amigos, aqueles que querem entender profundamente por que as coisas acontecem. E se você quer manter uma relação mais íntima, mais próxima da Juju, você pode garantir a existência desse canal também, sendo um padrinho e um membro, que são os primeiros links aqui da descrição. Bom, a primeira coisa que a gente fez lá no nosso exemplo foi dividir todo mundo pelo valor que estava acompanhando o nosso x ao quadrado. Então o que a gente vai fazer aqui é que a gente vai dividir todo mundo pelo valor de a. Então o que a gente vai obter? A gente vai obter um ax ao quadrado dividido por a, que é x ao quadrado, um b dividido por a vezes o x, mais um c, que também está dividido por a. O nosso segundo passo foi deixar só quem tem x de um lado da nossa igualdade. Então, esse c sobre a vai ser subtraído dos dois lados. Então, a gente vai obter x ao quadrado mais b sobre a x igual a menos c sobre a. Quando a gente chegou nesse momento, a gente fez aquela visualização geométrica. O x ao quadrado é nosso quadrado de lado x, o nosso b sobre a x é nosso retângulo que tem lado x e o outro lado b sobre a, que é igual ao outro lado da igualdade, que é menos c sobre a. Agora o nosso passo depois daqui foi dividir isso daqui em dois retângulos exatamente iguais. Então a gente manteve o lado x e a gente dividiu esse lado, que é b sobre a, por 2. Então a gente vai obter b sobre 2a. Então, a gente só reposicionou esses dois retângulos colando o lado x no lado deste quadrado aqui, que também é x. Então, a gente obteve essa imagem. Para finalizar, a gente precisa somar o quadrado que falta aqui para poder deixar esse lado aqui com um quadrado perfeito. E qual é o lado desse quadrado? O lado desse quadrado é o mesmo lado deste e deste retângulo, que é b sobre 2a. E, por fim, a sua área vai ser isso daqui ao quadrado, porque a gente tem este lado como b sobre 2a e esse lado também como b sobre 2a. Então, a área será b sobre 2a ao quadrado. Já que a gente somou a área desse lado, a gente também precisa, para balancear, somar a área deste lado aqui também. Agora que a gente já completou nosso quadrado, a gente pode voltar para cá, reescrevendo isso como uma equação. E que equação vai ser essa? A gente tem desse lado aqui, o nosso quadrado, a gente tem esse quadrado aqui com o lado x mais b sobre 2a, e esse lado aqui também é x mais b sobre 2a. Concluindo, então, esse lado aqui, a área desse quadrado é o x mais b sobre 2a ao quadrado, que é a mesma coisa que menos c sobre a mais b sobre 2a ao quadrado. Agora a gente pode voltar aqui para a nossa resolução. A primeira coisa que eu vou fazer é deixar esse lado aqui um pouquinho mais amigável. Então eu vou manter o meu c menos c sobre a, e isso daqui eu vou ter um b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. E para deixar isso daqui em uma única fração, se você tiver dúvida sobre isso, a gente já tem um vídeo aqui falando como somar frações. Feito isso, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no exemplo. A gente vai tirar a raiz dos dois lados da nossa equação. Aqui a gente tem uma operação inversa de elevado ao quadrado com a raiz. Então, a gente vai obter um x mais b sobre 2a. E desse lado aqui, a gente vai obter mais ou menos, né? Ou no caso positivo e depois um caso negativo, da raiz de b ao quadrado menos 4ac. E tirando a raiz do nosso denominador, que é 4a ao quadrado, a raiz disso vai ser 2a. Para descobrir o valor desse x, a última coisa que falta é a gente fazer menos b dividido por 2a dos dois lados dessa nossa equação. E a gente vai obter um x, que é a mesma coisa que menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. E o nosso delta, que é o que está dentro da raiz,
é b ao quadrado menos 4ac. E olha só que louco, a gente estava tentando generalizar uma ideia que a gente teve e a gente chegou nela. Olha só como ela vem, a fórmula de Bhaskara. E uma curiosidade aqui é que o Brasil é o único país que chama essa fórmula de Bhaskara. Mas, bom, só uma curiosidade mesmo. Então, o que isso significa? Significa que todos os caminhos levam a ela, a fórmula de Bhaskara. Tem outras maneiras de resolver, mas, bom, você pode optar por resolver por ela. E como usá-la? Então, sempre que a gente tiver uma equação do segundo grau, a primeira coisa que eu recomendo vocês fazerem é anotar o valor do A, o valor do B e o valor do C. Toda rapaziada que estiver acompanhando x ao quadrado, a gente vai chamar de A. Toda rapaziada que estiver acompanhando x, a gente vai chamar de B. E todo mundo que não tiver, dependendo de x, estiver sozinho, a gente vai chamar de C. E aí a gente vai descobrir essas duas raízes. A gente vai pegar o valor do B, trocar o sinal, né? Esse sinal de menos aqui vai trocar o sinal do B e a gente vai somar com a raiz desse B ao quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C dividido pelo 2A. E a mesma coisa, só que com esse sinal aqui invertido. Identificado o A, o B e o C, o resto é fazer uma continha. Essa maneira que a gente chegou na fórmula de Bhaskara, a gente vai chamar de completar quadrados. E é bem intuitivo mesmo o nome, né? Porque de fato a gente pegou uns quadrados e deu umas ajeitadinhas para completar um quadrado um pouquinho maior. Mas a real é que essa não é a única maneira. Existem vários jeitos de chegar no mesmo resultado. Vamos ver um outro jeito? Esse é um pouquinho mais algébrico, mas é muito legal pensar em diferentes formas de resolver a mesma coisa. Estamos aqui com ela, nossa equação do segundo grau mais geralzona do mundo. Lembrando que a gente está sempre considerando esse A como não zero, porque senão essas coisas aqui não vão fazer sentido. Senão a gente estaria dividindo por zero, seria uma loucura, não vale ser zero, tá bom? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai olhar esses dois termos com o A em evidência. Então, o que a gente vai ter desse termo? A gente vai ter um x ao quadrado e desse termo aqui a gente vai ter um bx, só que sobre A. Se você aí tá receoso com o que a Ju acabou de fazer por aqui, você é um ser humano livre para fazer uma distributiva e ver que A vezes x ao quadrado é esse termo e A vezes bx sobre A é esse termo, porque afinal a gente tem um A sendo dividido por outro A. Tá tudo bem. Agora me diz, quando a gente soma alguma coisa por zero, tem alguma alteração? Somar zero não interfere em nada na nossa equação, né? Somar zero tá permitido, só que eu não vou somar qualquer zero, eu vou somar um zero bem conveniente. Você concorda comigo? Eu vou fazer aqui num rascunho. Você concorda comigo que o zero é a mesma coisa que b sobre 2a ao quadrado menos b sobre 2a ao quadrado? Afinal, essas duas coisas são iguais, elas têm sinal oposto, se a gente soma, dá zero. Então é uma conveniência, mas é uma conveniência que vai resolver uma porção dos nossos problemas aqui. O que eu vou fazer agora, eu vou olhar um outro jeito de escrever esses três termos aqui. É o que a gente chama de completar quadrados, né? Escrever esses três termos ou escrever x mais b sobre 2a ao quadrado é a mesma coisa. E de novo, se você está duvidando da Juju, é até bom duvidar. Pega um papel, resolve esse produto notável, vê se isso daqui não é exatamente igual a esses três termos aqui de cima. Porque se sim, essa nossa equação é equivalente a essa nossa equação aqui de cima. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar novamente a distributiva desse A aqui. Então, a gente vai obter aplicando a distributiva, a gente tem um A que multiplica esse produto e a gente tem um A que multiplica o b sobre 2a ao quadrado. B sobre 2a ao quadrado é b ao quadrado
sobre 4a ao quadrado, só que vezes esse a aqui. Por isso que fica esse termo, mais o nosso c. E esse mais c segue aqui acompanhando. Beleza. E no espírito do último vídeo, a gente vai somar esse termo dos dois lados da equação e subtrair esse termo dos dois lados da equação. Então, a gente vai obter isso aqui. Além dessa operação que eu já tinha comentado, eu também simplifiquei essa fração aqui, dividindo em cima e embaixo por A. A gente fala um pouquinho mais sobre isso no nosso vídeo de frações que eu vou deixar aqui linkado para vocês. Nosso próximo passo é dividir todo mundo por A, a fim desse carinha aqui sumir desse lado da nossa equação. Então, a gente vai obter agora a gente vai tirar a raiz dos dois lados, a gente tem uma operação inversa aqui, a gente vai ter apenas o x mais b sobre 2a. E do nosso outro lado, a gente continua tendo essa raiz, mas antes mesmo eu vou fazer aquela soma de raiz para deixar aqui um carinha só, para não confundir a nossa cabecinha. E a última coisa que resta é a gente retirar esse termo do ladinho do x. Então, a gente precisa subtrair b sobre 2a dos dois lados da nossa equação. Eu aproveitei e também tirei a raiz do denominador. Então, a gente tem também 2a. E aí, se a gente colocar tudo isso numa única fração, a gente obtém ela, a fórmula de Bhaskara. Olá, seja bem-vindo! Você acabou de ver uma demonstração formal de matemática, olha que gostoso! É isso que matemáticos fazem como pesquisadores, isso é muito legal, pensar em coisas gerais, formas generalizadoras de problemas. Uhul! Bom, vamos lá, a gente viu equações de primeiro grau, a gente viu equações de segundo grau e as de terceiro, será que tem uma fórmula? As de quarto, as de quinto? Não sei, se você já se questionou sobre isso, se você gostaria de ver a Juju falando mais, deixa aqui nos comentários que pode ser um próximo vídeo depois que a gente terminar essa série. O que vocês acham? Ah, e se você aí ficou curioso para saber mais sobre aquele lance de tipo as áreas dos retângulos, como elas se somam e tal, fica tranquilo que o próximo vídeo dessa série a gente vai explorar mais áreas e vai ser tudo. Então é só você clicar aqui no cantinho e você vai direto lá para aquele vídeo. Muito obrigada por tudo! Super beijos e bons estudos!